Vamos conversar com o chefe? Vamos lá, né? Saí de conversar com uma chefe, agora eu vou conversar com o chefe. Mas ele é chefe de patrão, tá, gente? Não é chefe de cozinha. Ah, é? Cozinha, não dá cozinha nada não, né, chefe? Ó, tu Por não tava enquanto, não. gostoso, né? Que eu sei que tu provou. Eu senti o cheiro. Sentiu o cheiro nada, gente. Ele Não comeu. foi. Agora, chefe, eu falei hoje com o Valdair e registrar mais uma vez aqui com a tua presença. Ontem nós tivemos aqui um momento muito bacana, né, no programa, inclusive por intermédio do próprio Vanderlei, que fez o convite, e o seu César Quintela de pronto, né, respondeu e aceitou o nosso convite, do dia do aniversário dele, vir aqui dar uma entrevista pra gente, falar um pouco sobre aquele momento histórico, né, que foi o primeiro jogo de hóquei realizado aqui na cidade de Teresópolis, lá na Praça Olímpica, né, um combinado do município de Petrópolis contra o time de Teresópolis, né, e o César Quintela estava lá, 1957, né, chefe? E a gente percebeu que foi uma semente plantada que trouxe bons resultados e que até hoje, né, os jovens ou os mais experientes, né, que vieram das gerações sequentes do hóquei, guardam uma emoção muito grande com o Quintela e também um respeito muito grande com a atuação dele, né? Um momento bacana pra gente aqui, né? É muito bom ver uma pessoa um atleta, né, com 85 anos de idade e são lúcido, né, animado com as coisas, Fazendo né, a diferença. fazendo, né? se movimentando, ainda defendendo as mesmas causas da época de jovem, né? Tá aí um desportista, né, entusiasmado com a história da cidade, entusiasmado com a cidade, né? Então é muito bacana a gente perceber isso e ver que notar, né, que quando há o incentivo por parte do governo municipal, quando você coloca a estrutura a serviço das pessoas, né, elas se desenvolvem naturalmente. Então foi criada a Praça Olímpica em julho de 57 e já em setembro se faz um jogo de hóquei importante para a região, onde se lembram, as pessoas lembram dele 60 anos depois, lembram até hoje, né? E a partir daí começa a desenvolver o hóquei em Teresópolis, que ele vem a ser em alguns períodos um esporte importante para a cidade. Uma coisa que né? o Quintela contou, Vanderlei, e mostra a importância de nós termos espaços públicos, né, da prática esportiva. O Quintela disse o seguinte: olha, eu fui lá na inauguração da praça, aí convidaram na inauguração da praça uns times de hóquei para jogar. Eu vi aquele troço, eu falei que eu quero fazer esse negócio aí, eu quero jogar. E aí, a partir daquele jogo, na inauguração da praça, é que alguns teresopolitanos se organizaram, né, e trouxeram o esporte para a cidade. Olha a importância que tem, né, um gestor que se preocupa com a questão da prática esportiva, né? E olha a história que Teresópolis caminhou, né, que traçou no esporte, né, no hóquei, nesse tempo todo. A partir dessa inspiração que veio, né, de uma apresentação numa inauguração. Agora, num tempo em que a gente não inaugura mais absolutamente nada, não tem mais inspiração para nada, fica difícil, né, Vanderlei? A prefeitura, é para isso que a gente tem uma Secretaria de Esportes. As secretarias municipais são facilitadores, né, das atividades que já existem na cidade. Então, o esporte ele já funciona naturalmente. Não precisa jogar dinheiro público para se fazer esporte, mas é preciso que o ginásio municipal, que inclusive tem as características adequadas para a prática do hóquei, né, seja disponível para quem queira ensaiar, quem queira treinar, né? É preciso que você tenha a praça em condições de uso para o esporte. Hoje, em alguns momentos, a praça vira um ponto de droga, vira um local não muito amistoso para o desportista, né? Então as pessoas se afastam. É preciso que a prefeitura faça essa facilidade para que o desportista venha e pratique o seu esporte, né? Nós temos quadras hoje, antes a gente não tinha essas quadras públicas, hoje a gente tem essas quadras em quantidade, mas é preciso que a prefeitura vá lá, dê a manutenção na parte elétrica, manutenção nas telas, mantenha um rigor também de como utilizar, né? Cria um critério de utilização. Horários para ver o tipo de atividade. Né? Precisa de vontade. É o papel, né? É o papel. Facilitar. É uma coisa facilitar assim. É o papel, né? do serviço público. É o mais fácil, certamente. Né? Vamos para a foto? Vamos embora. E pelo carro já vi que é década de 70. É interessante, né? Olha aí. Início dos anos 70, essa imagem é interessante. Tá vendo, acho que gente? algumas pessoas lembram dela. O carro denuncia a época, gente. Mas nós não temos, não é comum o registro desse prédio na Avenida Delfim Moreira, de 161, onde é hoje a Casa Bahia, esse prédio como igreja. Então a gente vai encontrar algumas imagens desse prédio, mas como banco,
Pois como é. delegacia, né? Como A cassino. delegacia, isso que eu ia perguntar ali, que era a delegacia, Essa é a né? antiga delegacia de Pois polícia, é, e né? era a igreja, mas isso é antes da delegacia ou depois? Depois, né? Isso os anos 70 até quase 90, até a partir um pouquinho de 80, foi a Igreja de Deus. Ela funcionou um período nesse prédio. Eu lembro dessa igreja funcionando nos anos 80 ali. Mas antes disso, dos anos 30 até os anos 70, ali foi a delegacia, né? Tá aí o prédio da delegacia. Delegacia, A próxima né? imagem está aí, a delegacia já bem anos, né? Bem anos 60, né? Que essa imagem tem até um carro na frente ali e tal. É como a igreja, é como a delegacia era. Na foto, na sequência dela, tá aí os soldados em frente à delegacia, né? Delegacia, né? Aí já não ficou mais dúvida, né? Aquela Aí é plaquinha de delegacia. esmalte ali, né? Esses eram os caras que tomavam conta da segurança da cidade. Não era muito maior que isso o efetivo da cidade, não, tá? Tinha mais uns 2 ou 3, né? No máximo. E eles eram todos conhecidos pelo nome, né? Gente da própria cidade. E a imagem anterior, aí sim, o banco, né? Próximo ao banco. Próximo ao banco, né? Inaugurado em 1926. Banco de Teresópolis. Esse é o Banco Teresópolis, de um Euclides Machado, o Elagario Bernardes, eles foram sócios nesse banco aí, que durou até os anos 30, até surgiu o Banco Regadas, o Banco da Lavoura, o Banco da Produção. Então foi mudando o modelo de banco da cidade. Esse Banco Teresópolis não durou muito mais de 10 anos, não. Mas é o banco que funcionou naquele prédio ali. Legal. A avenida, dá para perceber que o prédio é o mesmo, mas com algumas alterações, né? Você vê até pelo desenho, né? De cima é o mesmo, né? Mas... Só que antes de ser banco, isso aí foi um cassino, cara. Isso aí é cassino? Isso é um prédio do Nossa. cassino, né? O cassino é uma foto mais nova, mas nesse prédio funcionou também um cassino em 1907. Então, de 1907 até lá por volta perto de 20, é onde o pessoal daquela época fazia os seus jogos aí. Joguinhos, né? Então, o prédio tem várias atividades. Se fosse hoje, a gente sabia quem ia estar lá, né? Controlando a banca, né? Controlando a banca, inclusive. Interessante esse prédio, que como ele funciona a delegacia, e era comum naquela época, quando o delegado, os policiais não gostavam muito do preso, já sumiam com ele por ali mesmo, já fazia um buraco no fundo da delegacia e deixava ele lá. Eu deixava por lá mesmo. Já fazia. A gente tem registro ali de quando foi derrubado esse prédio e foi construído o prédio da Casa Bahia. Os operários encontraram algumas ossadas ali. Mas isso é uma coisa normal. Quando vieram falar para o engenheiro, não, isso é osso de cachorro. Deixa quieto aí. É osso de cachorro, mexe com isso não, amigo. Mas era uma época complicada, né? A gente está brincando aqui, mas era uma prática muito comum, gente. Prática muito comum. Não é só a delegacia de Teresópolis, não. As delegações tinham essa, dependendo inclusive dos delegados, né? É porque você não tinha essa função hierárquica que o delegado tem hoje, né? Que responde a uma secretaria estadual de segurança, que responde, né? A uma intendência de segurança. Era uma coisa bem... Ele tinha a autoridade máxima. O delegado era um cargo muito ligado ao governador, um cargo político forte, né? Então, mas ele era o cara se ele fosse cupincha do governador, né? Ele fazia o que bem entendia e ficava por isso mesmo, né? E algumas pessoas ainda, nos anos 70 e 80... achavam que podia continuar fazendo esse tipo de prática, de acuar comerciante, de sumir com o corpo, essa coisa toda, e alguns se estreparam, estão aí todos enrolados aí com a justiça, continuam enrolados com a justiça até hoje, porque estão fora do tempo. Achavam, né? Que podia continuar hoje não, aquilo, hoje, embora ainda existe muita arbitrariedade nas polícias e tal, é comum, isso é do homem, né? A corrupção é uma coisa do homem, é um defeito de nascença, né? Então às vezes ele desenvolve a corrupção e esse jeito de viver e a sociedade, os mecanismos não conseguem frear. Mas hoje você já tem os conselhos, o Conselho de Justiça controlando os ministros, os juízes, você tem a própria Corregedoria de Segurança do Estado, o Ministério Público é hoje o grande fiscal nesse setor, mas a Corregedoria também faz um papel muito importante para controlar, para frear os maus policiais, né? E você consegue ter, e como a polícia também hoje, nessa época tão difícil de emprego e tal, você busca uma carreira na polícia e alguns vão ali se graduar, vão buscar crescer, né, profissionalmente dentro da corporação. Eles se preocupam também com a questão da estabilidade, do emprego, né, da aposentadoria. Então isso vai fazendo um freio. A nossa polícia hoje, certamente que ela é melhor que aquela polícia onde o corpo sumiu no fundo da delegacia. Isso é meio complicado, né? É uma época... Melhorou bastante. Isso a gente não pode reclamar não, gente. Melhorou bastante. Agora, falando do Ministério Público, e a Raquel Dodge aí na frente do Ministério Público? O que você acha? Vai ser... Bom, o Janot conseguiu cristalizar,
conseguiu formatar essa coisa da Lava Jato, Sim. do Ministério Público, que faz o seu papel, né? Ele Ela tornou não vai ter praticamente peito, irreversível o processo. hoje não tem como. Ela evita falar do assunto, né? Tanto que na posse ela não fala de Até a Lava gente Jato, é entende um por assunto quê, meio né? que proibido, né? Mas realmente uma manobra que jamais se podia esperar de um presidente, Não, né? cara. A Procuradoria, da mesma forma que a Procuradoria, o Janot conseguiu fazer o seu papel, cumprir o seu papel, de não ser um apaniguado do presidente, Sim. como era comum que os procuradores gerais Era o normal. vinham sendo, né? Como é um cargo que passa por um critério de eleição, né? Ele tem que ser aprovado pelo tribunal, passa pelo Senado, então uma coisa, ele tinha que ter essa estabilidade, e o Janot mostrou uma firmeza muito grande quando já tentou ser acuado pelo Lula, quando o Lula diz, não, foi eu que coloquei ele lá, como se fosse ter dado um emprego a ele. Na verdade, não foi assim, né? Ele não era dono do Janot, e o Janot mostrou uma característica, foi envolvido nessa questão final aí, os interesses levaram as pessoas a suspeitarem da integridade dele, mas eu não tenho dúvida que nós fomos muito bem servidos pelo Janot e pelo Fachin. Um ministro que surpreende, né? Você vai ter um ministro de trabalho, um ministro que cumpre muito bem o papel do ministro que morreu misteriosamente, né? Essa coisa o Zavascki morre assim num acidente muito estranho, né? Como os acidentes vêm sendo estranhos na política no Brasil há muito tempo, né? Isso aí não se avançou muito, né, para achar uma teoria de conspiração e tal, mas que é provável que tenha havido alguma coisa errada ali, houve, né? Mas aí vai no sorteio, cai na mão do Fachin, que é um ministro que mostrou muito controle da situação, muita lisura, né? Imagina se isso cair na mão de um Lewandowski, de um Gilmar, nós estávamos enrolados com essa Lava Jato, né? Isso tinha virado um balcão de negócios, né? Já tinha virado pizza há muito tempo. E ele conseguiu, e avançou, eu acho que é irreversível, não tem mais o que fazer. A dose, claro que agora os próximos passos não vão dar mais, mas eu acredito que essa medida exemplar do Ministério Público, da Lava Jato, ela já cumpre o seu papel, né? Mesmo que a partir de agora alguns crimes digamos passem, que o estrago já foi feito, e aí não tem mais o que fazer. Não tem mais como reverter. O STF também já se posicionou, dando autonomia à Justiça Federal para cumprir o seu papel, coisa naquele início os políticos queriam que todo fosse para lá, ou seja, se for perrapado é a justiça comum, agora se for nós aqui, não for o privilegiado do STF, né? A gente fica isso aqui com o STF que é mais fácil. E graças tudo à imprensa, né, cara? A gente tem que sempre louvar a imprensa, as mídias, as várias formas de mídia que compõem a imprensa, elas levaram o país a cobrar um posicionamento do STF, acuaram a classe política. Ninguém teve direito de se calar, né, na verdade. Eles ficaram assim, então eu acho que nós avançamos nesses anos nesse formato de combate à corrupção. Não dormir, né? Não, é uma luta diária, né? Essa questão do combate à corrupção. Não achar que agora a coisa já está feita, né? Não tem nada resolvido. É preciso que a cada absurdo, que a cada aberração, a população está aí, o sem vergonha lá do Gedel querendo voltar para a prisão domiciliar de novo, né? Que ele está com medo de ficar no meio do preso, né? Ele está com medo dos presos lá. Ele se esquece que aqueles presos lá são cerca de 9 mil presos na Papuda, em Brasília. Aqueles presos lá são fruto da corrupção dele. Né? Porque se a política não fosse corrupta... Fruto direto da corrupção dele. É quando ele rouba a saúde, quando ele rouba a educação do povo... Ele priva a educação. Ele faz aquele tipo de gente que vive lá entre paredes, né? Então ele tem que experimentar dessa dor, porque ninguém mais merece essa dor do que ele e outros políticos que estão presos lá, né? Sabe-se até de ex-deputado aí que já está casado dentro do presídio de Papuda já. Ele está preocupado com isso, já casou. Ih, então, que beleza, hein? Que coisa boa, hein, gente? Olha. É o que deixou ele preocupado, né? Vai que eu caso também. Ele não estava querendo casar, não. Eu lembro do Renato Russo. O Renato Russo já chamava atenção pro Gedel, né? Aquele gordinho. Era o suíno, né? Era o suíno que estava ali para usurpar o país e era a função dele primeiro. Mas hoje, o que a sociedade fez, né, esse momento agora da Lava Jato, fez com o Gedel o que não fizeram com a família dele, que é envolvida em corrupção já há muito tempo. Aquilo já é
Desde lá do começo, o Renato Russo já falava em 70 e pouco. Desde a família dele, já era uma família de corruptos baianos, né? Então, ou seja, quando chega e freia ele, certamente, se ele tem um filho, se ele tem algum parente, esse cara vai pensar duas vezes que ele não quer ir preso igual o pai, igual o avô poderia ter sido. E aí a gente vai freando essas oligarquias, né? Vai freando, eu acho que a sociedade tem esse papel. Podia trazer para cá, né, muito importante, tem sido muito importante para o país. Não vai resolver a questão do país, o país está afundado na desgraça, né? E é uma coisa de muitos anos, mas você vê que é possível, sim, que é possível um político, não só o colarinho branco, o empresário, coitado, que é um desgraça e foi preso, não, o político vai preso, o senador, o ex-presidente, essa gente, daqui a pouquinho vai ter ministro preso, isso é muito importante para a gente se reposicionar, né? Ex-presidente está na fila, né? Isso é certo. Isso é certo. Ex-governador, se embora o nosso ex-governador, que coisa, hein, rapaz? Um não está querendo ficar na prisão domiciliar, porque acha que tem que ficar solto, né? Indo para a rádio, falar e tal. E o outro não quer mais. E o outro está lá numa mansão, um presídio mansão feito para ele, inclusive. Feito para eles, só para corruptos. Reformado para ele. Só para quem tem curso superior e para quem tem problema aí com pagamento de pensão e tal. Então, ou seja, que molezinha, né, cara? Se deu bem o tal do Sérgio Cabral, né? Tá preso numa prisão melhor que domiciliar, né? Ainda tá com vida de rico, gente. Chefe, obrigado pela participação. Amanhã tem mais. Aqui, meu cara. Amanhã a gente vamos trazer uma sequência, um pouco mais da história, né? Trazer uma outra sequência de foto interessante, porque além de mostrar foto, mostrar a sequência, outras imagens daquele mesmo local, eu acho que provoca uma curiosidade nas pessoas e dá um entendimento um pouco da história, né? E a gente entende, cidade, né? A progressão daquele espaço ali, né? Exato, isso é importante. Isso aí, amanhã tem mais, tá bom, gente? Intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta, que tem matéria, tem rede social, tem um monte de coisa ainda. Não sai daí, já já a gente está de volta.